Você já se perguntou se existe algum tipo de pessoa que jamais poderá ser salva? Será que a graça de Deus alcança a todos indiscriminadamente? Ou há perfis espirituais que, se não mudarem, jamais herdarão a vida eterna? Essa é uma das questões mais sérias e urgentes para todo cristão refletir. Hoje, vamos falar sobre os 10 perfis de pessoas que jamais alcançarão a salvação se não mudarem. Este não é um tema para acusar, mas para alertar. Não estamos falando de pessoas que não podem mudar, mas de perfis espirituais e comportamentais que, se mantidos, conduzirão inevitavelmente à perdição eterna. Como está escrito em 1 Coríntios 6, 9 e 10, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis? O alerta bíblico é claro. Há comportamentos e estilos de vida que, se não forem abandonados, afastam o ser humano de Deus e da salvação. Por isso, fique comigo até o final, pois vamos aprofundar cada um desses perfis, examinar o que a Bíblia fala sobre eles e, principalmente, refletir sobre como podemos evitar ou abandonar esses caminhos. Se você deseja crescer na fé, amadurecer espiritualmente e se preparar para o reino de Deus, inscreva-se agora no canal Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar a palavra a mais vidas sedentas de salvação. Como está escrito em Hebreus 3,15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que esta mensagem seja para você um convite ao arrependimento e à esperança. O perfil do incrédulo obstinado. O primeiro perfil que jamais alcançará a salvação se não mudar é o incrédulo obstinado. Em João 3,18, Jesus é direto. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Perceba, a condenação não é uma punição arbitrária, mas a consequência inevitável da rejeição ao único meio de salvação, a fé em Jesus Cristo. O incrédulo obstinado não é apenas aquele que duvida, mas aquele que deliberadamente resiste à fé, recusa-se a crer, fecha o coração para o testemunho do Espírito Santo. Como está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse perfil é caracterizado por orgulho intelectual, autoconfiança exagerada e desprezo pelas verdades espirituais. Muitas vezes se esconde atrás de argumentos racionais para justificar sua incredulidade, mas no fundo está resistindo ao chamado do Espírito. É necessário compreender que a fé não é irracional, mas uma confiança humilde na revelação de Deus. Sem essa fé, não há salvação. Como podemos evitar esse perfil? Cultivando um coração humilde, aberto ao agir de Deus, buscando conhecer a verdade com sinceridade, permitindo que a palavra de Deus quebre as barreiras da incredulidade. Você já entregou sua vida a Cristo pela fé? O perfil do religioso hipócrita. O segundo perfil que jamais será salvo se não mudar é o do religioso hipócrita. Jesus foi duríssimo com esse tipo de pessoa. Em Mateus 23, encontramos as famosas 7 ais contra os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! O religioso hipócrita é aquele que cumpre rituais, frequenta cultos, aparenta piedade, mas o coração está longe de Deus. Em Isaías 29:13, Deus diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse perfil confunde religião com salvação. Pensa que por cumprir algumas regras, por participar de cerimônias, já está salvo. Mas Jesus deixa claro: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. O religioso hipócrita vive de aparências, preocupa-se mais com o que os outros pensam do que com o que Deus vê. É especialista em julgar os outros, mas não examina o próprio coração. Como podemos evitar esse perfil? Cultivando uma espiritualidade sincera, que começa no coração e transborda para a vida. Buscando a transformação interior pelo Espírito e não apenas mudanças externas, vivendo uma fé autêntica, marcada pelo amor, pela misericórdia e pela verdade. Você vive uma fé genuína ou está preso a rituais vazios? O perfil do rebelde impenitente. O terceiro perfil que jamais será salvo é o do rebelde impenitente, ou seja, aquele que vive em rebelião contra Deus e se recusa a se arrepender.
Em Lucas 3:3, Jesus é enfático: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O rebelde não quer saber da vontade de Deus, vive segundo suas próprias regras, rejeita os mandamentos divinos e justifica seu pecado. Diferente do pecador arrependido que luta contra suas falhas, o rebelde se orgulha do seu estilo de vida e não quer mudar. Em Provérbios 28:13 lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus sempre oferece o perdão, mas ele só é recebido por quem se arrepende. O rebelde impenitente despreza essa graça e, por isso, caminha para a condenação. Como evitar esse perfil? Reconhecendo humildemente nossos pecados, buscando a graça de Deus para mudar de vida, submetendo-se à vontade de Deus com obediência e amor. Você tem resistido à vontade de Deus ou está disposto a se render a Ele? O perfil do indiferente espiritual. O quarto perfil que não será salvo, se não mudar, é o do indiferente espiritual. Esse perfil não é agressivo contra Deus, não nega abertamente a fé, mas simplesmente não se importa. Vive como se Deus não existisse, como se as questões espirituais fossem irrelevantes. Em Apocalipse 3,16, Jesus adverte a igreja de Laodiceia: porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A indiferença espiritual é perigosa porque anestesia a consciência, impede o arrependimento e afasta a pessoa de Deus sem que ela perceba. O indiferente espiritual diz: tenho tudo, não preciso de Deus. Mas esquece que a vida é breve e que um dia todos comparecerão diante do juízo divino. Como evitar esse perfil? Mantendo um coração sensível à voz de Deus, buscando uma comunhão viva com Cristo, alimentando a fé diariamente pela oração e pela palavra. Você tem sido indiferente ou tem buscado crescer espiritualmente? Capítulo 5. O perfil do egoísta insensível. O quinto perfil que não herdará a salvação, se não mudar, é o do egoísta insensível. A Bíblia nos ensina que o amor ao próximo é uma marca essencial do verdadeiro cristão. Em 1 João 3,14 está escrito: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. O egoísta vive centrado em si mesmo. Suas prioridades são sempre suas próprias necessidades, desejos e interesses. Ele não se importa com o sofrimento alheio, não pratica a misericórdia e não busca fazer o bem. Em Mateus 25:41-45, Jesus adverte severamente aqueles que ignoraram os necessitados: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. O egoísta insensível pode até se considerar uma boa pessoa, mas sua falta de compaixão revela um coração longe de Deus. Como evitar esse perfil? Desenvolvendo empatia e compaixão pelo próximo, praticando atos concretos de amor e serviço, lembrando que a fé sem obras é morta, Tiago 2,17. Você tem vivido para servir ou apenas para ser servido? O perfil do orgulhoso autossuficiente. O sexto perfil que não alcançará a salvação é o do orgulhoso autossuficiente. Este perfil é caracterizado pela ilusão de que pode salvar a si mesmo, que não precisa de Deus e que suas boas obras ou méritos pessoais são suficientes. Em Efésios 2:8-9, Paulo nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O orgulhoso não admite fraquezas, não reconhece sua necessidade de arrependimento e graça. Ele confia em sua própria justiça, como o fariseu da parábola, que orava dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Lucas 18:11. Mas Jesus deixa claro que quem foi justificado foi o publicano e não o fariseu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Como evitar esse perfil? Reconhecendo nossa total dependência da graça de Deus, humilhando-nos diante do Senhor, confessando nossa fragilidade, agradecendo sempre com um coração quebrantado. Você tem confiado em si mesmo ou na graça de Deus? O perfil do escarnecedor.
O sétimo perfil que não será salvo se não mudar é o do escarnecedor, aquele que zomba de Deus, despreza as coisas sagradas e ridiculariza a fé. Em Provérbios 3:34 lemos: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O escarnecedor se coloca como juiz da palavra de Deus, debocha das Escrituras, ridiculariza os que creem e se orgulha de sua irreverência. Em Gálatas 6:7, Paulo adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Este é um perfil perigoso porque endurece o coração e fecha os ouvidos para a verdade. Como evitar esse perfil? Cultivando reverência pela santidade de Deus, respeitando a palavra como autoridade suprema, mantendo um espírito humilde e ensinável. Você tem tratado as coisas de Deus com reverência ou com desprezo? O perfil do semeador de escândalos. O oitavo perfil que não alcançará a salvação, se não mudar, é o do semeador de escândalos. Aquele que, com suas atitudes e palavras, afasta outros de Deus. Em Mateus 18:6, Jesus faz uma declaração solene: qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de atafona e se submergisse na profundeza do mar. O escandaloso causa dano espiritual aos outros, com má influência, mau testemunho, palavras destrutivas ou ensinos errados. Esse perfil pode incluir líderes religiosos que deturpam a verdade para benefício próprio, como alertou Pedro. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2. Como evitar esse perfil? Cuidando do próprio testemunho com zelo, incentivando outros a buscarem a Deus, agindo com responsabilidade e amor nas palavras e ações. Você tem edificado ou escandalizado as pessoas com sua vida? O perfil do apóstata. O nono perfil que não será salvo, se não mudar, é o do apóstata, aquele que, tendo conhecido a verdade, a abandona deliberadamente. Em Hebreus 6:4-6, há uma das advertências mais severas. É impossível que os que uma vez foram iluminados e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. A apostasia não é uma queda ocasional, mas uma rejeição consciente e definitiva da fé. Esse perfil é especialmente trágico, pois revela um endurecimento extremo do coração. Como evitar esse perfil? Perseverando na fé, mesmo diante das lutas, alimentando a comunhão com Deus e com a Igreja, pedindo sempre ao Espírito Santo que nos preserve firmes até o fim. Você tem permanecido fiel ou tem se afastado da verdade? O perfil do negligente espiritual. O 10º perfil que não alcançará a salvação, se não mudar, é o do negligente espiritual, aquele que trata a salvação com descaso, não valoriza sua comunhão com Deus e vive de forma relaxada espiritualmente. Em Hebreus 2:3 lemos: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esse perfil pode incluir pessoas que começaram bem na fé, mas foram se acomodando, deixando de orar, de ler a palavra, de congregar e acabam se esfriando até se desviar completamente. Como evitar esse perfil? Levando a vida espiritual a sério, mantendo disciplinas espirituais constantes, buscando renovação diária na presença de Deus. Você tem cuidado de sua salvação com zelo ou a tem negligenciado? Um chamado à reflexão e mudança. Hoje, refletimos sobre 10 perfis espirituais que, se não mudarem, jamais herdarão a salvação. Essa não é uma mensagem de condenação, mas de amor e advertência. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda há tempo de mudar. Deus está chamando você hoje para examinar seu coração e abandonar todo o caminho que o afasta dele. Como Paulo exorta: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Não endureça o coração. Renda-se ao amor e à graça de Cristo, que oferece salvação plena a todos que se arrependem e creem. Oração final. Senhor, nós te louvamos porque és um Deus de amor e justiça. Ajuda-nos a identificar e abandonar tudo aquilo que nos afasta da salvação.
Livra-nos da incredulidade, da hipocrisia, da rebeldia, da indiferença, do egoísmo, do orgulho, da irreverência, da negligência, do escândalo e da apostasia. Encha-nos com teu Espírito, firma-nos na tua verdade e conduza-nos pelo caminho da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra e deixe seu comentário contando como Deus falou ao seu coração. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho e inspirar vidas. Até o próximo Sopro Divino. Que Deus te abençoe e te guarde.